As andorinhas são aves pertencentes à ordem Passeriformes e à família Hirundinidae. Apresentam as seguintes características principais: asas longas que lhes permitem um voo rápido, patas curtas que são reflexo do pouco tempo que passam pousadas, hábitos fortemente aéreos, o que significa que passam uma grande parte do tempo a voar. E, finalmente, são aves insetívoras, o que significa que se alimentam principalmente de insetos. Esta família é composta por um total de 2 subfamílias. Nestas subfamílias há 19 géneros diferentes e um total de 83 espécies. Este é então o número de espécies de andorinhas que existe em todo o mundo. Este grupo distribui-se por todos os continentes, exceto a Antártida. Em Portugal ocorrem regularmente 5 espécies de andorinhas, a saber: a andorinha dos beirais, com o nome científico Dhelicon urbicum, a andorinha das chaminés, Hirundo rustica, a andorinha dáurica, Cecropis daurica, a andorinha das rochas, Ptionopronhe rupestris e, finalmente, a andorinha das barreiras, Riparia riparia. Estas 5 andorinhas nidificam em Portugal continental, mas nenhuma destas espécies nidifica nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, embora algumas delas aí apareçam ocasionalmente durante as suas migrações. Começamos pela andorinha dos beirais. Esta é uma das espécies mais comuns em Portugal continental. Caracteriza-se por ter uma plumagem preta e branca, embora, na verdade, a parte superior da cabeça e o dorso tenham reflexos azulados que só são visíveis a pequena distância e em boas condições de iluminação. Esta espécie caracteriza-se também por ter o urupígio branco e a cauda ligeiramente bifurcada. Constrói os seus ninhos em colónia e os ninhos são geralmente fechados e construídos junto aos beirais das casas. A questão do urupígio é um pormenor muito útil para identificar esta espécie. O urupígio é a zona de transição entre o dorso e a cauda. Corresponde ao círculo amarelo assinalado na imagem e podemos ver que tem uma mancha branca. Adicionalmente, reparamos na cauda ligeiramente bifurcada que caracteriza esta espécie. O nome científico é Dhelicon urbicum, embora alguns guias refiram ainda ao nome antigo Dhelicon urbica. Os ninhos, como foi referido, são em colónia, normalmente formando uma linha junto aos beirais das casas, mas por vezes com estruturas muito mais complexas que podem ter vários andares, como é o caso da colónia que se ilustra nesta imagem. A segunda espécie é a andorinha das chaminés. Esta, juntamente com a espécie anterior, é uma das andorinhas mais comuns de Portugal. Caracteriza-se também por ter uma plumagem predominantemente preta e branca, sendo que, na verdade, os tons das partes superiores são com reflexos azulados, que apenas são visíveis de perto e em boas condições de luz. Uma das características que permite distinguir a andorinha das chaminés da andorinha dos beirais é a ausência de qualquer mancha branca no urupígio. Por isso, nas partes superiores, a plumagem é uniformemente escura, sem quaisquer manchas claras. Quando vista de perto, a andorinha das chaminés apresenta igualmente uma mancha vermelha na face e na garganta. E podemos ainda notar a cauda muito longa e fortemente bifurcada. Estas são, então, as principais características da andorinha das chaminés. Na imagem da esquerda vemos uma ave em voo e aí é possível notar a ausência de qualquer mancha branca no urupígio. Repare-se na zona assinalada pelo círculo, a plumagem é totalmente uniforme. Na imagem da direita,
vemos então a mancha vermelha na face e na garganta. Além disso, como já foi referido, a cauda desta espécie é fortemente bifurcada e podemos notar as penas exteriores da cauda, denominadas retrizes externas, que são muito finas e longas. O nome científico desta espécie é Hirundo rustica. A andorinha dáurica é parecida com a andorinha das chaminés, é uma espécie bastante próxima, mas tem algumas características que a diferenciam. Em primeiro lugar, a cor da plumagem, que é predominantemente preta e dourada, sendo preta por cima, com o urupígio dourado, parecido com o da andorinha dos beirais, e totalmente dourada ou alaranjada nas partes inferiores. Distingue-se então da andorinha das chaminés pelo urupígio dourado e pela ausência de mancha vermelha na garganta. A cauda é longa e muito bifurcada. Verificamos então a plumagem preta e dourada com o urupígio claro, a garganta clara e a cauda muito longa. Estes aspectos são visíveis quer na imagem da direita, onde se salienta pela seta a garganta clara. Na imagem da esquerda vemos uma ave em voo, sendo visível a cauda muito bifurcada. O nome científico desta espécie é Cecropis daurica. Refira-se que alguns guias de campo registram ainda o nome antigo Hirundo daurica, sendo a alteração decorrente de alterações taxonómicas que tiveram lugar há pouco tempo. A andorinha das rochas é totalmente castanha, sendo por isso menos contrastada que as restantes espécies. Identifica-se igualmente pela cauda quadrada e não bifurcada. As penas da cauda apresentam umas pintas claras, mas esta característica só é visível quando a ave abre a cauda em leque. Esta é a única andorinha que permanece em Portugal durante o inverno. As outras 4 espécies são estivais e migram para a África no outono, mas a andorinha das rochas permanece durante o inverno, sendo assim também conhecida pelo nome de andorinha de inverno. Vemos então na imagem da direita a plumagem totalmente castanha que ajuda a identificar esta espécie. Na imagem da esquerda salienta-se também a cauda quadrada e não bifurcada que caracteriza as restantes espécies. O nome científico é Pteonopronhe rupestris. Finalmente, vamos ver a andorinha das barreiras. Esta é a mais pequena das 5 andorinhas que ocorrem habitualmente em Portugal. Caracteriza-se por ter uma plumagem castanha e branca, sendo castanha nas partes superiores e branca nas partes inferiores, mas com uma banda castanha no peito. Contrariamente às outras espécies que constroem os seus ninhos, esta andorinha escava os seus ninhos sob a forma de um túnel em barreiras arenosas e nidifica colonialmente. Vemos então na imagem da esquerda o pormenor da banda castanha no peito que caracteriza esta espécie. Na imagem da direita vemos uma andorinha a sair de uma cavidade que corresponde a um ninho escavado numa barreira. O nome científico desta espécie é Riparia riparia. Vamos agora passar em revista os conteúdos desta apresentação. Vimos que em Portugal ocorrem 5 espécies de andorinhas, todas elas nidificantes, sendo que nenhuma das espécies nidifica nos Açores ou na Madeira. A andorinha dos beirais apresenta a plumagem preta e branca, destacando-se o urupígio branco, e é uma espécie estival. A andorinha das chaminés tem também a plumagem preta e branca, mas com uma mancha vermelha na garganta, é igualmente uma espécie estival. A andorinha dáurica é preta e dourada, destacando-se o urupígio dourado e a cauda muito longa. É uma espécie estival. A andorinha das rochas é uma espécie totalmente castanha na plumagem, tem menos contraste de cores que as outras espécies e é residente, podendo ser observada em Portugal continental durante todo o ano. Finalmente, a andorinha das barreiras tem a plumagem castanha e branca, destacando-se a banda castanha no peito, e é uma espécie colonial que escava os seus ninhos em lugar de os construir. É também estival.